Fala aí pessoal, tudo bem? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar um pouco sobre o JSRE, Fundo de Lajes do Safra, mais um mês acompanhando esse fundo. Esse fundo é bem interessante porque ele é um fundo que vem melhorando a questão dos indicadores operacionais, porém o rendimento não aumenta. Então a gente vai discutir um pouco sobre isso nesse relatório. Para mim, eu vou tentar buscar algumas alternativas e algumas justificativas do porquê que esse rendimento não aumenta. Então vamos lá. É o relatório agora de janeiro de 2024, JSRE, que é o relatório, é o fundo de lajes do Safra, né, da Safra. Então olha só, cota de fechamento 75,94, cota patrimonial 109, muito amassado, mais de 30%, pouco mais, entre 30% de redução de deságio que ele tá, exatamente por causa do retorno dele, né? Se a gente pegar, ele paga 7,27%, até pelo baixo rendimento, então ele acaba que o fato dele pagar pouco, isso pressiona o preço da cota, mesmo a avaliação dos imóveis sendo lá em cima, porque o retorno dos aluguéis está baixo. A parte de 7,27, se a gente for considerar, está na média para esse tipo de fundo. Mas a questão do deságio aqui é exatamente por causa do baixo rendimento, do baixo valor que ele recebe. Então, para ele manter esse 7,27 aqui, tem que cair a cota, não tem jeito, tá? Bom, aqui ele tem taxa de administração 1%, taxa de performance 20%. A gente vai ver que talvez esse seja um dos motivos também. A gente vai ver na parte de cotas, vocês vão ver o impacto disso. Aqui a parte da carta deles, eles falam sobre a parte da queda da taxa Selic, falando sobre o patamar que espera para 9%, que isso vai ter um efeito positivo nos fundos imobiliários. A parte aqui que eu já comecei, aqui é interessante os resultados. Olha só, a equipe de gestão observou nesse início de ano uma demanda crescente por novos inquilinos pelos ativos do fundo. Dentro desse cenário, em janeiro, a equipe de gestão encaminhou formalização de mais uma localização do Rocha Verá, que a gente vem falando dele, que é um dos grandes calcanhares de Aquiles do fundo, de 375 metros quadrados da Torre Elboni. E a vacância do fundo diminuiu para 6,7. Ela estava 8 e alguma coisa mês retrasado, caiu para 6,9, agora caiu para 6,7. Então o fundo mês a mês vem diminuindo a vacância, porém a receita não aumenta. Então, e a vacância, se a gente for ver, para um fundo de lajes é baixíssima. Está muito parecido até com o próprio PVBI. Por que o resultado dele não melhora? Eles colocam aqui que destacamos também que o mês de janeiro será o último mês da carência financeira da inquilina Loquital. Aqui, para mim, é um dos motivos também, é a questão de carências de aluguel, que isso impacta no fundo, mas ele não mostra o quanto que isso representa. Aqui eles colocam que eles prorrogaram para o início de fevereiro a única alavancagem do fundo, com saldo de 135 milhões, muito gerenciável. O custo novo da dívida aumentou para CDI.2.6, com prazo de vencimento de 5 anos bullet. Bullet é aquele CRI, aquela dívida que tem que ser paga tudo de uma vez. Ela paga tudo de uma vez. E eles colocam aqui também que em 12 meses após a emissão do CRI, ele pode realizar uma recompra facultativa da parte da dívida sem qualquer custo, ou seja, sem multa de pré-pagamento. Isso acontece, não é benéfico para o devedor, porque quando você antecipa o pagamento, você deixa de receber juros sobre o montante, e isso acaba gerando multa em alguns casos, nesse caso não tem multa, limitando-se a 30 milhões. E aqui eles colocam que os juros pagos pelo JSRE reduzirão em cerca de 500 mil por mês nos próximos meses, abrindo espaço para uma melhora na distribuição de dividendos. Porque eles colocam aqui que considerando os últimos cortes da taxa Selic, a amortização de 15 milhões que foi feita em dezembro, isso reduz em 500 mil por mês a parte de despesa financeira, que vai aumentar a distribuição de dividendos, mas a gente não vê isso. Então, vejam, o fundo está melhorando os indicadores operacionais, ele está reduzindo a alavancagem, na verdade ele rolou um pouco a alavancagem, diminuiu o custo da despesa financeira, está diminuindo a vacância, mas não retorna de rendimento. Se a gente for ver aqui, olha só, ele continua pagando 46 centavos por cota. Então, ele ainda continua usando um pouco de reserva para poder pagar esses 46 centavos, mas olha só, aqui a composição do rendimento é onde que eu quero chamar a atenção para vocês. Primeiro, esse aqui é o resultado potencial. A gente está falando de praticamente 46, quase 20% a mais de rendimento.
58. Só isso aqui já faria a cota subir pelo menos para uns R$90, se a gente for pensar nisso, pelo menos uns R$90. Ele tem vacância financeira, da parte de vacância que ele tem de 0,7 centavos, mas para mim um dos grandes responsáveis são esses dois caras aqui. Despesa administrativa e despesa operacional, que está dando mais de 10% da receita potencial. É muita coisa. Então, olha só, eles poderiam pensar em reduzir despesa, né? Despesa administrativa e despesa operacional. Despesa operacional é difícil porque tem muito a ver com os custos da manutenção dos imóveis. Agora, despesa administrativa poderia. Aqui é 10% do rendimento. É 10% da receita operacional. Da receita potencial, desculpa. Então, ao meu ver, esse baixo rendimento, por mais que ele tenha reduzido, na verdade tenha melhorado os indicadores, tenha melhorado vacância, tenha reduzido a alavancagem, mas a despesa é muito alta. Então eu vejo esses dois possíveis motivos para ele manter esse rendimento baixo. É despesa, que ainda é alta, despesa administrativa, e a parte de carência, que isso impacta muito no resultado. Bom, aqui a parte de benchmark, liquidez do fundo, a carteira dele, né? Aqui na parte de fundo imobiliário, que eu comentei com vocês sobre o HGPO nos meses passados, ele não vendeu mais, mas ele aqui teve uma valorização, porque foi valorização dos próprios ativos. Se a gente comparar com o mês passado, teve uma valorização até que considerável desses ativos aqui. Se não me engano, acho que aqui estava 30 milhões, aqui estava 7 milhões. Então ele deu resultado, acho que foi, no total deve ter aumentado uns 3 ou 4 milhões da parte de saldo, dessa parte de fundo, né, da parte de fundos imobiliários que ele tem. Ele ainda tem essa parte de caixa e de contas a receber de 10 milhões. Então aqui a composição do fundo, 97% em imóveis. Aqui a parte da alavancagem, né, 135, bem tranquilo, 5,93%. Muito tranquilo. Então ele tem de caixa essa parte de 2 milhões aqui, mas é bem tranquilo. Eu vejo que está gerenciável a questão da alavancagem do fundo, mas poderia reduzir, porque como ele tem pouco caixa, isso aqui, se a gente for pensar aqui, que ele tem parte de 11 milhões para pagar, então ele precisa da venda, ele precisa vender ativos, como ele vem fazendo há um bom tempo com o HGPO. Bom, continuando aqui, outro ponto que eu vejo que pode ser, acho que uma das alternativas para aumentar é isso aqui, é revisional. Vejam, 41% da revisional dos contratos do JSRE agora em 2024. Mas por outro lado também, como a gente sabe que laje corporativa, dificilmente o poder de negociação está na mão do fundo e sim na mão do inquilino, não sei se isso é uma boa notícia. Vamos esperar para ver. Mas quase 50% dos contratos têm revisionais agora esse ano. É o que se espera para a redução. Então a gente tem alguns potenciais para aumento do rendimento dele. A revisional, a questão da redução da alavancagem, como eles falaram, e uma que teria que cortar na carne da gestão, que é a diminuição da despesa administrativa, que eu acho muito difícil de acontecer. Bom, pessoal, era isso. O fundo não teve nenhuma movimentação considerável e vamos esperar, vamos ver se essas revisionais vão trazer resultados para o fundo. Espero você no próximo vídeo.